Gente, vamos abrir a palavra em Hebreus 10, a partir do 19. Vou ficar de pé, então, em reverência. Pode sentar, vou ficar à vontade. Hebreus 19. Perdão, Hebreus 10, a partir do versículo 19. O Felipe passou toda a parte do sacerdócio, assim, eu vou falar hoje de ira daqui a pouco. Deixou para mim a ira, o fogo vingador. Um tema legal de falar, assim. Não, mas tem muita coisa legal nessa parte também. Amém? Vamos orar. Papai, obrigado, Senhor, por essa manhã que tivemos aqui em Tua presença, que estamos tendo. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra, que através do livro de Hebreus vem nos edificando semana após semana, Senhor. Que nessa exposição de hoje nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo quis falar através desse autor, em especial as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser atingidos por essa palavra no profundo do nosso interior, que ela seja capaz de discernir nossos pensamentos, nos mostrar aonde nós precisamos ainda nos tornar mais parecidos com Jesus, nos mostrar, Senhor, coisas a respeito de como podemos perseverar melhor na fé, como o autor de Hebreus coloca, Pai. Nós confiamos na Tua palavra para isso e pedimos que ela seja viva e eficaz no nosso meio no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura geral de Hebreus 10. O Felipe parou no 18, né, na semana passada, a partir do 19. Vamos até o final. Hoje vou ficar só no 10 mesmo, viu? Achei que o 11 era muito profundo para a gente entrar nele correndo, né? Vou ficar só no 10 mesmo, que tem muita coisa legal aqui. Tem ele começa com esse convite, que é um convite maravilhoso. Passa por algumas exortações, mas não nos esquecemos dessa primeira parte aqui. Vamos lá. Hebreus 10, a partir do 19. Estamos lendo nessa exposição na NAA. Amém? Então vamos lá. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram em grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé
para a preservação da alma. Amém. Palavras pesadas aqui, para discernirmos, mas como eu estava falando antes, a gente começa com um belo convite, né? Um convite a entrar com ousadia no santuário, em algumas versões, no Santo dos Santos. E é interessante, porque a gente veio até aqui em Hebreus, acho que é interessante nesse momento, né? Que esses versos que nós lemos foram um convite somados a uma exortação. Okay? É interessante perceber até onde a gente caminhou até aqui para chegar nesse convite, né? Primeiramente, nós saímos do berçário já, né? Nós falamos sobre os fundamentos da fé, falamos sobre coisas que, para o autor da carta, eram apenas leite, era coisa simples, coisa que todo cristão deve saber. Então nós saímos, nós andamos a partir dessas coisas simples e começamos a dar os primeiros passos, começamos a falar de coisas mais complexas, de coisas mais significativas. E que coisas são essas? Principalmente o sacerdócio perfeito e completo de Cristo. Então nós ganhamos uma compreensão renovada do trabalho de Cristo naquilo que o autor chamou de um encerramento das eras, a plenitude dos tempos, aquilo que aconteceu e de uma vez por todas resolveu todo o problema da humanidade. A gente entendeu isso nas últimas semanas, amém? Vocês estão com um cara que talvez não entenderam. Entendemos isso, amém? Nas últimas semanas. Nós entendemos isso. Entendemos como a nova aliança é profundamente superior à antiga. Como ela é melhor, como não faz sentido querer voltar para a aliança anterior. Nós percebemos isso. E se a gente for voltar desde Hebreus 1 para cá, né, eu gostei que o Andrew Wright ele pegou no comentário dele, listou algumas coisas que nós já entendemos antes de chegar nesse convite. Nós entendemos que Jesus é o Messias, Filho de Deus superior aos anjos. Nós vimos lá em Hebreus 1 isso. Né? E que, portanto, ele é superior à lei, porque a lei foi dada pelos anjos. Vimos que ele é o verdadeiro ser humano, né? E que ele oferece o verdadeiro descanso, que é algo que vai além do sábado, que é algo que vai além de entrar na terra, que era a esperança dos israelitas. Sabemos que há um descanso oferecido pelo Messias, que é muito superior a esses descansos que foram usados como imagem, como sombras para esse descanso que viria, que está se referindo aí à nova criação de Deus. Mas, na verdade, entendemos assim que como Messias, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, que também foi o sacrifício, né? E que realizou tudo que o antigo sacerdócio nunca foi capaz de realizar. Então, o autor de Hebreus até aqui, ele provou esses pontos, ele provou com paciência, ele provou com versículos bíblicos, ele provou listando 2 ou 3 salmos, listando profetas, e jogou todas as escrituras judaicas para nos levar a esse ponto de compreensão de que a nova aliança feita através do sumo sacerdote Jesus, ela é muito superior e ela realizou aquilo que o sacerdócio antigo nunca foi capaz de realizar. Aí a gente parou semana passada. Porque o sacerdócio até Jesus, ele tinha que ser repetido. Os sacrifícios tinham que continuar acontecendo. O sangue tinha que continuar sendo aspergido. E ano após ano, os pecados cometidos por ignorância tinham que ser perdoados através do ritual que acontece no dia do perdão. Mas com Cristo não. Ele fez um sacrifício perfeito e resolve com perfeição isso. E mais do que isso, aqueles rituais, eles eram capazes de permitir que o povo continuasse na aliança com Deus por mais um ano. Mas eles não eram capazes de alterar o coração dos pecadores. Eles não eram capazes de trazer purificação para a consciência. O autor de Hebreus ele bate nessa tecla várias vezes. Os sacrifícios antigos, os rituais judaicos, não eram capazes de trazer purificação para a consciência. Não eram capazes de formar pessoas verdadeiramente boas, pessoas capazes de amar com o amor de Jesus, pessoas capazes de viver como Jesus falou, na verdade, como o Salmo a respeito de Jesus falou no capítulo anterior, né? A vontade de Deus. Aquele salmo que fala, sacrifício e oferta não quisesse. Eis aqui estou para fazer a sua vontade. Então, os sacrifícios até aquele ponto não eram capazes. Obrigado. Deixa em algum lugar que eu não vou derrubar. Eu sou um pouco desastrado. Então, eles não eram capazes de aperfeiçoar a pessoa a ponto dela chegar nesse local onde ela é capaz de fazer a vontade do Pai, mas o sacrifício perfeito de Cristo,
A aspersão do sangue de Jesus era capaz de purificar até a consciência. Ela é capaz de purificar de dentro para fora. Ela é capaz de fazer esse tipo de pessoa parecido com ele. E a partir disso, a gente lê Hebreus 10, 19 e 21. Esse convite agressivíssimo para um judeu. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo. Um judeu, gente, ele entenderia muito bem quão agressiva é essa linguagem de entrar no santuário. A gente falou nas exposições passadas, o Felipe trouxe até aquela história a respeito da preocupação que o sumo sacerdote tinha de, ao entrar no Santo dos Santos, ao entrar no lugar santíssimo, ao entrar naquela região após o véu, aquela região do tabernáculo terreno, depois do templo que foi feito na mesma medida do tabernáculo, medida não, mas no mesmo modelo, o temor que eles tinham, o medo que eles tinham de, ao entrar ali, estarem na presença desse Deus que é pura justiça, que é perfeição, e serem imediatamente mortos, caírem mortos, por estarem impuros dentro de um lugar de tamanha pureza, que expulsa a impureza. Então, eles tinham medo. O sacerdote, para entrar ali, ele precisava antes aspergir sangue sobre si mesmo. E ele entrava com medo. Agora, a nossa proposta, após o sacrifício de Jesus, nosso sumo sacerdote, que está sobre a casa de Deus, é que nós entremos na presença de Deus, nesse lugar onde o povo tinha medo de entrar, onde o sumo sacerdote tinha temor de entrar, com ousadia. Não só com tranquilidade, mas com ousadia. A gente pode agora entrar. Ao invés de temor, agora é ousadia, porque o sangue de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho, e nós não estamos nem falando do santuário terreno, que já foi destruído no ano 70. Estamos falando daquele santuário que era, na verdade, o modelo através do qual o santuário terreno foi construído. O santuário celestial, porque o nosso sacerdote já subiu e adentrou o santuário celestial e está sentado à direita de Deus. Lá no local onde a presença de Deus ela é mais poderosa e mais forte. E de alguma forma ele nos abriu, por meio do véu, um caminho para esse local. Não para o santuário terreno, que já era amedrontador, mas para o santuário celestial. Ele nos abriu através da sua carne, através do seu corpo. Eu acho muito interessante aqui, né? Eu e o Felipe estávamos conversando semana passada sobre as várias perspectivas a respeito da expiação, né? A gente sempre pensa em Jesus como um substituto nosso na cruz, mas outras perspectivas que também são verdadeiras mostram ele como nosso representante na cruz. Isso é um texto que não é incomum, não está só em Hebreus. Hebreus traz muito essa linguagem de Cristo como representante da espécie humana, mas Paulo também falou que se com ele morremos, então nós compartilhamos da morte dele. Então, em compartilhar da morte dele, assim como o corpo dele nesse momento está no santuário, nós adentramos também ao santuário junto com aquele que é o nosso representante, porque aquele que representou toda a espécie humana e ofereceu o sacrifício perfeito para causar a reconciliação com Deus, ele adentrou o santuário e nós, então nessa linguagem do autor de Hebreus, a gente consegue entrar junto com ele, através da sua carne, porque ele está lá. Então o caminho que foi aberto, a gente tem uma possibilidade de comunhão com Deus. E eu aqui não consigo deixar de lembrar, embora o texto não fale sobre isso aqui ainda, vai falar depois lá em Hebreus 12 ou 13, se eu não me engano, né? Um pouco sobre isso, que a vontade de Deus, desde o princípio, era desfrutar dessa comunhão presencial com a espécie humana, né? Ele quis isso no jardim, a gente vê a presença de Deus no jardim, mas ele quis isso, e é interessante que a gente está falando do linguajar judaico, ele quis ter isso com o povo no deserto. E o povo rejeitou. O povo falou, não fala só com Moisés. Todo o conceito do sacerdócio judaico, sacerdócio levítico, foi desenvolvido a partir de uma rejeição do povo.
de que achou que a presença de Deus era insuportável. Eles estavam com medo de morrer, um medo acertado. Um medo acertado, porque de fato a presença de Deus tamanha pureza, tamanha força, mataria aquele monte de pecador mesmo. Mas foi toda a questão do ritual, da intermediação sacerdotal para que Deus e o povo pudessem andar. Há aquele versículo que Deus fala, não vou, a presença não vai com vocês, porque senão o povo vai morrer. E Moisés fala, não, pelo amor de Deus, sua presença tem que ir com a gente. Então havia em Moisés esse desejo pela presença, mas no povo havia um medo da presença. Mas Deus queria habitar no meio do povo, tanto é que a presença fica ali restrita ao tabernáculo, mas no meio do arraial, como a gente viu nos capítulos passados. Então a vontade de Deus não era que houvesse intermediadores, era que todos fôssemos seus sacerdotes, era que todo o povo pudesse desfrutar da sua presença, do acesso ao santuário. E isso não acontecia através do sacerdócio levítico, mas através desse sacerdócio de Jesus Cristo. E nós, já nessa carta, a gente vem aí falando sobre ele e exaltando ele. Nós podemos, então, ter acesso. Nós podemos viver essa que era a vontade de Deus desde o princípio, que nós pudéssemos desfrutar de comunhão com ele. Comunhão presencial. Desfrutar da presença dele. E através do corpo de Cristo. E a gente pode desfrutar disso com ousadia, sem medo de morrer. Porque nós já fomos purificados. E aí vem os próximos versos. Nós nos aproximamos desse local. Hebreus 10, 22. Nós nos aproximamos desse local com um coração sincero. Isso traz de novo aquela linguagem da nova aliança, né? Eis que eu vou colocar a minha lei no coração do povo. Então, nós nos aproximamos desse local sem medo de morrer, não porque Deus removeu a sua pureza, não porque Deus limitou o poder da sua presença, não porque Deus não está mais sendo 100% Deus nesse local, mas porque pelo sangue de Cristo, nós tivemos nosso coração purificado da má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Então, através dessa obra que foi tão superior aos ritos judaicos, nós podemos nos aproximar, então, agora, ao invés de com medo, com ousadia, com um coração sincero, que foi sinceramente transformado por quem Cristo é. E plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Nós podemos guardar a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui ele está falando do próprio Cristo, que nos prometeu que a gente teria isso. Então a gente pode confiar na promessa dele e acessar. Então esse é um convite. Esse trecho é um convite. É o que nós recebemos como membros da nova aliança. E que os judeus que ainda estão na antiga aliança e que estavam no momento da escrita da carta, não podiam. Eles tinham seus ritos, eles tinham, possivelmente, durante a escrita da carta, eles ainda tinham o templo. Eles tinham os belos rituais judaicos que eram bons, mas eles não podiam acessar isso que é melhor, essa comunhão perfeita com Deus a partir do sacrifício de Cristo. Então nós somos purificados não só externamente. E é interessante, né? Hebreus 9:9 fala, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora em Hebreus 9:14 ele fala, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, a gente está aqui vendo uma coisa que é decorrência do que a carta já ensinou antes. Nós estamos com a consciência purificada. Então nós podemos guardar firme a confissão da esperança. Nós não precisamos ter medo de nesse lugar sermos mortos, como o povo tinha medo. É isso que a gente pode usufruir. E é isso que diante do povo agora, ele está colocando o risco que o povo perca. Vamos lembrar que a carta de Hebreus foi escrita para um povo hebreu, judeu, de etnia judaica, que não morava mais na região, provavelmente, mas que estavam se sentindo tentados a voltar para os ritos do judaísmo. Então ele está preocupado
que eles não percebam como é superior esse convite que nos foi feito do que um convite para ir até o templo e participar no ritual do Dia do Perdão. Então, a gente tem que continuar animado a respeito disso. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, ele está dizendo que essa nova realidade de vida que a gente foi convidado a viver, a gente precisa continuar nela. A carta inteira traz essa linguagem do perseverar, continuar, porque o que a gente tem é melhor, é superior ao que se tem antes. Então a carta segue trazendo essa linguagem. E ela vai falar aqui agora uma chave que nos ajuda a conseguir de fato perseverar, a conseguir de fato, porque agora a gente entendeu tudo isso, a gente leu isso aqui, mas se a gente ficar 6 meses sem falar disso, será que a gente vai continuar tendo essa percepção de que o que nós temos em Cristo é superior não só ao judaísmo, mas a tudo que compete com isso nos nossos dias? Então aqui uma chave que ele dá para que a gente não perca isso. Cuidemos também de nos animar uns aos outros falar sobre isso. Animar uns aos outros ao amor, à prática de boas obras, a uma vida conforme a de Cristo. A ficar continuamente uns aos outros falando sobre isso. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Então aqui nós temos aqui o texto, um dos textos mais claros no Novo Testamento sobre a importância de nos reunirmos como igreja. E aí há muitas coisas que podem ser ditas a esse respeito. Há muita coisa importante em relação a nós nos reunirmos como igreja. O cristianismo não é uma religião solitária. De forma alguma, ele não é e nem nunca foi uma religião para práticas individuais, privadas somente. Mas aqui na carta, o motivo aqui é que se nós não continuarmos a nos reunir e nos animar a respeito disso, na medida que o dia se aproxima, pode ser que a gente desanime. E para esses irmãos aqui, quando ele fala, deixemos de congregar, como é de costume de alguns, ele não está falando daquela preguicinha que a gente sente de vez em quando de sair de casa e vir para a reunião da igreja. Ele não está falando de, hoje eu não estou a fim de cantar e de ouvir um sermão. Ele está falando do fato de, naquela época, eles já eram perseguidos. E dar as caras numa reunião cristã era arriscar, talvez, ter essa reunião invadida, não sei, por judeus nervosos ou por soldados romanos. E porque a reunião em si te colocava, estar lá, se dizer cristão, te colocava num estado social de rejeição, tanto para os judeus como posteriormente para os romanos. Agora eu não lembro exato se nessa época da carta já tinha iniciado a perseguição romana, mas a perseguição judaica já tinha iniciado. Então, o motivo que eles tinham para não congregar talvez fosse até justo. Quem talvez, se soubesse que vir aqui hoje iria arriscar sua vida, ia ter 20% de chance de morrer em vir aqui hoje, quem talvez não daria uma desanimadinha? Não, acho melhor ficar em casa. Mas o motivo ali é: não deixem de congregar, mesmo havendo esse risco. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E é muito importante isso, porque a gente não percebe como é fácil perder de vista a coisa mais importante. Como a gente se distrai no dia a dia com as coisas que preenchem nossas horas, com as coisas que a gente conversa ao longo de toda a semana e que na maioria das vezes não tem a ver com o sacerdócio supremo de Cristo Jesus. Então a gente acaba deixando isso para lá, a gente acaba esquecendo. Outras coisas que nós falamos com mais frequência se tornam mais importantes, ao menos as nossas emoções. Mesmo que a gente não admita isso intelectualmente, mesmo que a gente se diga cristão intelectualmente, há um desânimo se nós não continuarmos a admoestar uns aos outros, se nós não continuarmos a ouvir essa palavra, deixar que cartas como essa carta de Hebreus nos animem de novo para perceber a suprema medida daquilo para a qual nós fomos convidados a viver. Então, esse é um risco. E na medida que esse grande dia vem, nós precisamos nos manter encorajados. E aqui o autor da carta coloca um contraponto ao convite. Ele mostra que existem, na verdade, duas opções.
Existe, na verdade, a possibilidade de você desfrutar da presença de Deus no seu santuário com ousadia. Isso ser bom para você, isso te trazer comunhão com Deus, e isso preencher a sua existência de uma forma que nada além da própria presença de Deus preencheria, porque na presença de Deus nós encontramos até mesmo o sentido da vida. E tem a possibilidade da presença de Deus para você ser juízo. Tem a possibilidade da presença de Deus para você ser uma expectativa terrível de fogo vingador. E na modernidade a gente tem dificuldade com esse conceito. A gente tem essa impressão que se Deus é bom, então não há um lado dele que seja fogo vingador. E isso vai ser um tema da carta daqui em diante. A gente não vai ler todos os textos sobre isso hoje. Mas a presença de Deus ela é tão pura que ela expulsa o que é impuro. Ela expulsa o que é impuro. Vamos ler o texto. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então essa apresentação de Deus como fogo consumidor, como aquele que não permite que o vírus do pecado se estabeleça dentro do seu sistema perfeito, dentro da sua perfeita criação. Aquele que vai expulsar isso, e isso muitas vezes vai ser nós, quando não purificados pelo sangue de Cristo. E essa é a alternativa para aqueles que rejeitarem o amor reconciliador de Deus, que foi exposto em Cristo Jesus. Daí essa linguagem de pisar no Filho e insultar o Espírito, profanar o sangue da aliança com a qual foi santificado. É interessante a questão da ignorância. Eu não tinha percebido, ele fala aqui um pouco sobre isso. Isso aqui é uma resposta a algo que o autor de Hebreus cita antes, que o sumo sacerdote ele entrava sozinho uma vez por ano no dia do perdão. Mas ele fazia isso para oferecer pecados, para oferecer sacrifícios pelos pecados de ignorância do povo. E eu tinha lido isso na carta e eu tinha ficado assim um pouco perspicaz, estava pensando a respeito disso. Só os pecados da ignorância e os pecados que não foram da ignorância, né? E eu estava lendo o comentário do N.T. Wright, ele deu uma iluminada na minha mente. Na lei de Moisés, aquele que pecasse conscientemente contra a lei era morto. Por isso que o sacrifício no dia do perdão era pelos pecados que eu pequei na ignorância. Porque se você for ler Levítico, qual que é a punição para aquele que matou alguém no meio da arraial? Morrer. Então, assim, com exceção de algumas leis que tinham uma punição mais leve, mas a maior parte das punições eram apedrejamento. Era ser expulso do arraial. Por quê? E Deus sempre, em Levítico, Deus fala várias vezes, não permitam o mal no meio de vocês. Era um perigo ter no meio do povo de Deus uma pessoa que fosse conscientemente infringir a lei. Era um perigo. Então a preocupação da lei de Levítico era tira o mal do meio de vocês. Não deve ter mal no meio de vocês. Porque essa pessoa que tem coragem de, sabendo que está infringindo a lei, fazer o mal, não foi acidental, que aí há a forma de lidar com os pecados acidentais, e não foi por ignorância, foi consciente. A essa pessoa, na lei de Moisés, não havia nenhuma forma de solução além de ela ser extirpada do arraial. Isso fala de Deus querer manter aquele local seguro
para os seus filhos. Uma das formas mais fáceis de você entender que o amor de Deus se manifesta como fogo consumidor, como justiça, como justa ira em algumas ocasiões, é perceber que pai nenhum permitiria que no meio dos seus muitos filhos, continuasse ali no meio um pedófilo. E permitisse que ele continuasse ali, quebrando conscientemente a lei. Ele expulsaria, ele tiraria de lá. Então Deus, nesse processo de restauração da criação, Deus, nesse processo de criação, de nova criação, de através do retorno de Cristo, ter novos céus e nova terra como sendo um local perfeito e uma sociedade perfeita, aonde só sobraram aqueles que tiveram a sua consciência purificada. Faz todo sentido que ele não permita o mal no meio dos seus filhos. Então, para aqueles que insistirem contra... Agora, em Cristo vem uma proposta, mesmo para aqueles que pecaram conscientemente, em Cristo vem uma proposta de amor reconciliador, que pode ou não ser aceita. Então aqui ele vai falar de um juízo que acontece para aqueles que continuarem pecando voluntariamente, de propósito, depois de terem recebido conhecimento a respeito de Cristo. Então aqui ele está comparando com a lei. Se na lei, aqueles que pecavam, não por ignorância, mas voluntariamente conhecendo a lei, eles eram extirpados do meio do povo, sem nenhum tipo de piedade. Quanto mais severo é o castigo daquele que rejeitar a proposta do amor reconciliador de Deus, já tendo a conhecido. Aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. A verdade é que, como ele fala, não resta sacrifício pelos pecados, porque eu rejeitei o sacrifício perfeito de Cristo. Então, o sacrifício que resolveria o problema foi rejeitado. Então, para aquele que fizer isso, aquele que rejeitar o sacrifício perfeito de Cristo, isso aqui fala de alguém que teve uma rejeição definitiva desse sacrifício perfeito de Cristo. Não de alguém, só essa consideração pastoral rápida, né? Não de alguém que se desviou e volta, desvia e volta. Estamos falando de alguém que rejeitou por completo. Bem provavelmente, na mentalidade do autor de Hebreus, ele estava falando de alguém que voltasse para o judaísmo e desistisse, na verdade, da fé cristã. Talvez até mesmo negasse a Jesus e insultasse Jesus voluntariamente para não ser punido com morte pelos judeus ou pelos romanos. Ele estava falando de alguém que realmente negasse mesmo o Filho de Deus, alguém que insultasse o Espírito da graça. Então não resta. Não resta, então, porque ele rejeitou o sacrifício perfeito. Então aqui ele deixa aqui essa faceta de Deus como aquele que não permitirá o mal para sempre. Principalmente na sua nova criação. Então, se era severo a punição na lei para quem insistia em fazer o mal, mais severa ainda será a punição agora nos tempos da graça, agora na nova criação de Deus, para aquele que rejeitar ter sua consciência purificada pelo sacrifício de Cristo. Quer fazer algum comentário? Amém. Então, essa questão deixa para a gente, os leitores da carta, nós, aqueles que já conhecemos a verdade, duas possibilidades. A possibilidade de desfrutar da presença de Deus como deleite, como descanso, como prazer. Ou de enfrentar a presença de Deus como rebeldes. Restam duas possibilidades. Mais tarde ele volta com essa ideia. E vai ser muito interessante. Ele compara ali o Monte Sinai com o Monte de Sião, um dos meus preferidos da carta. Aqui no Monte Sinai, quando o povo chegava, quem não tivesse purificado morria. Mas agora a nossa proposta é subir ao Monte de Sião. Então, assim, vai ser um trecho maneiro aí no futuro. Vamos continuar. E aí agora... Pode falar. Por favor. Rafa tocou no assunto aqui, tão especial assim, né? Eu acho que é importante a gente sempre dar uma atenção assim, né? Ele
falou sobre o Senhor ser como um fogo consumidor, né? E o Senhor, muitas vezes, ele é rigoroso, né? Usou a ilustração de um pai que tem vários filhos e tem um caso de imoralidade ali no meio dos filhos. Esse pai não se omite. Isso é Deus ser justo, né? Para expressar amor para com uns, ele precisa agir com rigor sobre os infratores. Faz sentido isso, né, irmãos? Como é importante isso. A gente só consegue mostrar amor e proteção quando a gente imprime um rigor realmente de correção. Não é para destruição, né? É correção. E aí é muito especial a gente observar que a gente às vezes tem medo do juízo de Deus. E tem ou não tem, às vezes, quando a gente ouve assim na cara, o juízo de Deus vai vir sobre nós, né? Tem medo disso. Mas se a gente for fazer assim uma oração condizente com as Escrituras, que venha o juízo de Deus enquanto nós estamos vivos aqui na Terra, sobre nós, para corrigir o curso da nossa vida, para que nós tenhamos oportunidade de arrependimento e possamos ter uma eternidade com Ele. Porque após a morte, aí a gente teve aquele texto que a gente leu, né? Hebreus 9, finalzinho, diz que ao homem cabe morrer uma vez. Uma única vez. E depois disso virá o juízo. Mas se eu já fui corrigido em vida, então eu tive a oportunidade de retomar a caminhada. Amém ou não, gente? Amém. Então um filho que é corrigido em vida pode doer, gente, mas é para a vida. Para a vida eterna. Então às vezes a gente passa uma vida, e aí assim, foi muito especial, porque eu ouvi algo aqui essa semana, e o Rafa essa semana a gente trocou umas mensagens, chega a ser engraçado. Ele sabe que eu ouço muito o Hernandes e o Augusto Nicodemos, né? O Augusto Nicodemos falou uma coisa muito interessante. Que uma das formas de Deus mostrar a sua justiça é quando o sujeito é tão obstinado, que Deus deixa ele entregue às suas próprias paixões, sem uma correção aparente. Porque o Senhor, em sua sabedoria, em sua presciência, em sua soberania, o Senhor sabe que esse cara não vai se inclinar. Então, muitas vezes, o Senhor vai, segue o curso. Só que aí, às vezes, o Filho de Deus está sendo corrigido por Deus e está reclamando. O ímpio não está. E aí, quando ele está reclamando que o ímpio não está sendo corrigido, ele tem a sensação de que Deus está punindo ele, Deus está castigando ele. Deus está fazendo o juízo para corrigir o nosso curso, gente. Para que a gente tenha a vida eterna com ele. Porque muitas vezes esse ímpio está largado às próprias paixões. E aí, nesse sentido, que o Senhor, como fogo consumidor, ele não pode permitir a injustiça. E aí o Senhor virá com o juízo após a primeira morte. E aí não tem volta. Amém, gente? Porque às vezes a gente pega o sofrimento, que a gente sabe que está sendo corrigido pelo Senhor. Gente, tem gente que já teve um entendimento, não é nem sensação, né? Quem tem, na verdade, é o entendimento. Já foi corrigido pelo Senhor aqui em vida, não? Sabe? Quebrou a cara, fez lambança, o Senhor vem. Aí dói. Dói, mas para que dói? Para a gente voltar. Enxergar por isso. Salmo, Davi fala várias vezes. Diz o tolo em seu coração não há Deus. E aí a gente fala. Por que ele fala em seu coração? Porque está falando de consciência, de mente, coração, atitude, vivência. Então, quando você diz em seu coração não há Deus, está dizendo com as suas ações, com os seus pensamentos, com as suas vontades, o que você tem. Quando um ateu, por exemplo, diz que não há Deus, ele só está falando isso na sua consciência também. Ele tenta explicar a existência de Deus, mas ele não está falando nas suas ações e no seu coração. Quando aquilo desce para o coração, tão perigoso, que é quando vai afligir, quando vai tocar direto em o que você vai fazer, como você vai agir. Então, quando ele fala de um tolo não a Deus, no seu
Não, foi ótimo, você me lembrou de duas coisas que eu ia passar direto aqui, que eu acho que vale a pena mencionar. Esse rigor, né, de Deus como Pai amoroso, essa justiça, né? É interessante mencionar que ela foi primeiro exposta a nós no Filho, que era inocente. Então, assim, para que não pareça que Deus está como alguém que nem tenta, né, resolver o problema do mal de uma forma menos definitiva. Pelo contrário, ele fez a maior oferta possível para que nós, vendo as consequências da maldade humana no corpo do Filho, no corpo de Cristo, no corpo de Jesus inocente, pudéssemos olhar, é isso que o nosso mal causa e nos arrepender. Perceber que aquele não é meramente... Aquilo também é uma representação da justiça de Deus sobre nós, mas também é uma representação do mal que nós fazemos ao próximo. Porque toda a violência e o mal do mundo é uma consequência da nossa vida pecaminosa. Então ali está concentrado, uma linguagem de N.T. Wright, todo o mal se concentrou em Cristo ali, para nós podermos ver ali todos os efeitos do mal. E ter essa percepção de é por isso que ele tem que ser expulso. Então essa ideia de um Deus que nunca expulsa o mal, que ele consegue, talvez, como os universalistas falam, trazer todo mundo para uma consciência purificada, ela não é real. Algumas pessoas, mesmo tendo visto a oferta reconciliatória perfeita de Deus. Quando a gente fala de reconciliação, é que a gente fez algo para com Deus que era imperdoável, mas mesmo assim ele fez uma proposta de reconciliação. E uma proposta absurdamente vantajosa para a gente, de zerar a nossa dívida. E tem gente que, mesmo vendo essa proposta, irá recusá-la. Então, a gente tá aí a impossibilidade, né, e a necessidade de haver um juízo eterno. Ele fala assim, quem já conheceu, vai falar antes também, a oportunidade. Existe um juízo maior, o conhecimento para Deus não é uma coisa grega, né? Tipo assim, intelectual somente. Uhum. Você vê que em Atos 17, não vou lembrar o versículo, mas a pregação de Paulo ateniense, ele fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Sim. Só que em 1 Pedro, ele fala, não é bom que haja entre vós muito é dado, será curado. Seja conhecimento para quem tem conhecimento. Eu não estou falando de algo grego somente, né? Algo que foi revelado, né? Sim. E acho que é uma coisa que é parecido com isso, porque independente de quem está falando, se é Apolo, se é Barnabé ou Paulo, é para judeus. Sim. Nesse sentido, os judeus não são tão isentos. Pelo contrário, né? Muito bom. Pelo contrário. Então esse rigor foi apresentado numa bela proposta reconciliatória. E é tão interessante, porque agora, na medida que a gente leu esse texto sobre a exortação, sobre o rigor, sobre o fogo consumidor, que a gente não se esqueça do outro lado que está sendo proposto, que é liberdade de consciência, que é outra coisa que eu esqueci de mencionar, que é para quem aceitou o sacrifício, para quem teve a sua consciência perdida, agora, na linguagem de Hebreus, você pode se apresentar a Deus livre de culpa. Livre de culpa, é sabendo que não só eu fui perdoado, mas eu posso entrar nesse santuário celestial com a minha consciência limpa. Sabe o que é? É assustador isso, assim. A gente não consegue 100% viver isso, a gente vai chegando perto, né? Na medida que o Espírito Santo vai nos levando nesse processo, né? Mas o sacrifício de Cristo quer nos livrar até mesmo da culpa, né? Para que a gente possa desfrutar da presença de Deus sem que nada atrapalhe, sem estar constantemente com um peso, meu Deus, o que eu fiz sobre a gente, mas para que a gente realmente, como nova criatura, possa desfrutar dessa experiência. Então, assim, na medida que a gente vai lendo aqui a exortação, que a gente não se esqueça do que está proposto também para nós. Então vamos lá, continuando sobre a questão do sofrimento aqui daqueles que tomam a decisão, né, de perseverar na fé, a partir do versículo 32. Lembrem-se dos dias passados,
quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Isso aqui, gente, fala de sofrimentos em praça pública, tá? Como Paulo, que tantas vezes levou chibatadas em público, né, por estar pregando ali o evangelho nas cidades. Então ele está dizendo que isso aconteceu com alguns dos leitores da carta. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados. Eu vi alguém, eu não vivi isso, mas eu senti a dor de alguém que viveu isso. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Está falando de perdas financeiras, perdas patrimoniais, por ter aceitado a fé cristã. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então aqui a gente tem a questão do sofrimento, que para aquelas pessoas ali que eram os leitores iniciais da carta, era bem óbvio. O tomar a decisão de perseverar na fé cristã, que é aquilo que o autor da carta quer levar todos nós a tomar essa decisão, e a tomar ela de forma continuada. Para aquelas pessoas que leram a carta, os primeiros leitores dessa carta, era uma questão bem óbvia, essa questão do sofrimento. Você vai ser perseguido, pode ser que você seja um espetáculo em praça pública. Pode ser que você fique pobre. Pode ser que você seja rejeitado pela sua família. Pode ser que você seja dado para as feras. Então, assim, embora o sofrimento, a questão é continue, persevere na fé. Mesmo quando parece, e talvez parecesse para aquele povo, não sei, que Deus estava sendo injusto com eles em permitir que eles passassem por tanto sofrimento. Daí, como especial, percebendo isso, fica mais especial essa citação final, que é uma citação do profeta Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Porque Abacuque estava pregando na iminência do povo de Israel ser conquistado pelos impérios pagãos e ser levado cativo. E mesmo no meio daquilo tudo, Deus pedia que ele perseverasse em fé, e como a gente conhece a história de fato, a pregação dos profetas não foi suficiente para o povo se arrepender e o povo foi levado cativo. Mas, mesmo naquele momento, Abacuque fala que o justo ele vai se apegar à fé. No versículo anterior, lá em Abacuque, não sei se eu vou conseguir ler isso aqui agora, mas acho que é rapidinho, que eu tenho aqui na minha Bíblia a citação. Fala que a alma do que não é justo, deixa eu pegar aqui exatamente o texto. Justo viverá pela fé. Abacuque 2, 13 e 4. Porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E aí ele fala, ele cria uma contradição entre o justo e o não justo. Olha. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então é uma declaração a respeito daquele povo de Israel, do povo que não era justo, né, que a alma deles estava orgulhosa. Em algumas traduções, arrogante, talvez achando que eles conseguiriam lidar com o problema dos impérios pagãos, eles que estavam se aproximando, eles mesmos. Mas o justo não estava se apegando à capacidade de lutar contra aquela situação, mas sim a fé. Mas sim ao fato de que a promessa de Deus, de que o dia viria, mesmo para aquele povo que estava falando ali a respeito do plano geral de Deus, que já estava revelado parcialmente no Antigo Testamento, né? Isso vai acontecer, como de fato aconteceu em Jesus e vai se concretizar na segunda vinda.
Mas o povo, no meio do sofrimento, era chamado a se apegar não na sua própria autocapacidade de lidar com aquilo, mas a se apegar na fé, mesmo no meio daquele sofrimento. Então, essa palavra final desse capítulo é sabendo que aqueles que estavam escolhendo permanecer na fé cristã estavam escolhendo um caminho de sofrimento, mas que eles deveriam, no meio daquele caminho, não acreditar na própria capacidade de lidar com o sofrimento, mas sim confiar no Senhor. Sim se manter fiéis ao Senhor, porque o Senhor seria fiel a eles. E a promessa de Deus é que, dentro de pouco tempo, que há de vir virá. Então, a nova criação de Deus, aquilo que Jesus propôs, o que é perfeito, isso vai se concretizar. Mesmo que você esteja passando por um momento de sofrimento agora. E essa questão do sofrimento, para a gente, né, nos dias de hoje, ela é um pouco mais abstrata. Né? A forma que a gente sofre perseguição, ela não é, pelo menos não no Brasil, embora em alguns países ainda há perseguição física, né, a um cristão, mas a perseguição que a gente sofre é mais ideológica, talvez por assim dizer, mas a gente vai sofrer algum tipo de perseguição. Por se firmar a fé cristã, por se firmar aquilo que é verdade, principalmente na medida que o mundo caminha para um conceito de modernidade, onde nada pode ser dito como verdade, a afirmação de que algo é verdade por si só é ofensiva, ela vai nos custar, e a gente já começa a perceber isso custando, quando a gente olha as notícias. Né? Aqui dá para fazer alguns pensamentos aí, mas eu quero continuar, porque essa exortação final é: não retroceda. Não retroceda. Nós ainda estamos aguardando o dia em que o que é perfeito vai ser consumado, o dia em que Jesus virá uma segunda vez, né, para agora, assim como para confirmar o que ele começou e para trazer esse reino de justiça e juízo sobre toda a terra. Nós estamos aguardando isso. E esse não é um aguardar triste somente. Não é um aguardar somente o sofrimento, é um aguardar onde a gente pode desfrutar de comunhão com Deus através da presença de Cristo no sacerdócio eterno, no tabernáculo celestial. A gente pode desfrutar disso. Não é um aguardar triste, mas é um aguardar que ele é desafiador. Daí as constantes exortações da carta de: olha, não deixem de congregar, não deixem de amoestar-vos uns aos outros, não deixem de conversar sobre essas palavras uns com os outros, não desanimem, porque motivos para desanimar talvez vocês terão, se vocês esquecerem disso aqui. Talvez a tentação vai ser retroceder. E nós estamos sob as mesmas duas opções. A gente pode permanecer em fé ou a gente pode retroceder. Para fechar aqui, eu queria trazer algumas formas aí de retroceder que são menos óbvias, porque para aquele povo, né, retroceder seria obviamente voltar à fé judaica. Mas para a gente, retroceder não seria isso. Então eu trouxe pelo menos 4 formas aqui que ainda são possíveis para a gente retroceder nos tempos de hoje. Para que a gente não faça isso, para que a gente continue se admoestando para não fazer isso. A primeira é bem óbvia, né? Uma forma de retroceder aí é perder a fé, literalmente se tornar um ateu ou se trocar de religião, né? Que é similar ao que eles fariam, afirmar de alguma forma que Cristo não é isso tudo que a gente falou até aqui. Que por mais às vezes a gente vê pessoas que não param de falar em Jesus, mas começam a negar a divindade dele, começam a pensar em Jesus somente como um mestre mal compreendido, começam a escolher quais palavras de Jesus obedecer e quais são os frutos daquele tempo. Esse tipo de retroceder, vocês percebem que isso tem acontecido? Sim. Então a gente pode às vezes não trocar de fé, mas às vezes dentro do cristianismo, às vezes a gente vai perdendo a fé de que de fato Cristo era a encarnação de Yahvé, o seu filho, a sua manifestação perfeita da sua imagem, e que o que ele falou é perfeito, e que aquilo que ele nos ensinou é a forma que devemos viver. Então essa é uma forma de retroceder. Então que a gente não perca isso. Uma segunda forma de retroceder é ceder em tempos de perseguição. Não podia deixar de falar isso aqui, porque para aquele povo ali a perseguição era óbvia, né?
E há ali, isso aqui é interessante, não quero entrar muito nas consequências do que isso significa, mas não havia ali um perdão para quem negasse Jesus só para não morrer. Pelo contrário, nos evangelhos Jesus já falava sobre isso. Vocês vão ser perseguidos, mas eu quero que vocês me afirmem em público, não me neguem em público. Então aquele povo não ganhou uma permissão, ó, se tiver para morrer, pode negar rapidinho, depois você continua servindo ali escondido. Da mesma forma, a gente não ganhou uma permissão de negar Jesus para não perder o emprego, de negar Jesus para não perder uma promoção, de negar Jesus para ser melhor visto pelas pessoas, ou de relativizar o que ele disse. Claro que isso aqui não é um chamado a vamos ser ridículos, né? Vamos começar a pregar um moralismo que a nossa vida não demonstra, porque isso certamente vai trazer perseguição. Então isso aqui não é vamos caçar perseguição para a gente, pregando um moralismo que a nossa vida não demonstra. Até porque, para que a gente possa começar a falar em moral cristã com os não cristãos, a gente precisa primeiro falar em espiritualidade cristã. A gente precisa primeiro ter uma demonstração de vida como a de Jesus, sabe? Então a gente percebe muita gente que, na verdade, está atraindo perseguição para si por estar aí saindo e gratuitamente criticando escolhas de vida de não cristãos, aonde não foi nem convidado para falar, mas de uma forma que, na verdade, traz a fé ao vitupério, traz uma ridicularização à fé, porque vai levar, às vezes, até mesmo a vida da pessoa a ser analisada e todo mundo perceber todos os pecados dela para ridicularizar ela. A gente tem visto isso acontecer também, sabe? Então não é sobre isso que eu estou falando quando eu digo a não ceder em tempos de perseguição. Primeiramente, a gente tem que ter uma vida como a de Jesus. E se perguntado, se questionado sobre a nossa fé pessoal, aí sim, a gente vive numa sociedade bem complexa. Eu não imagino aquelas pessoas daquela época invadindo um templo de Afrodite para decretar, não, aqui não pode ter prostituição de meninas de 15 anos. Obviamente, a gente está errado se tivesse isso lá. Mas se eles fizessem isso, eles iam morrer muito mais rápido. Então, da mesma forma, a gente não está sendo chamado a ir para os locais onde as pessoas estão fazendo as coisas erradas e descer lá com juízo. Sendo chamado a evangelizá-las no método de Jesus, né? Talvez o Felipe queria trazer uma consideração a respeito disso, ele é mais cuidadoso que eu para falar sobre esse tipo de coisa. Eu fico preocupado de não ser bem entendido. Mas, enfim, não devemos ceder à perseguição nem à ridicularização. Devemos viver uma vida cristã. Uma terceira forma de retroceder, que essa eu acho que é sorrateira. Confiar nos ritos da religião e não no próprio Cristo. Da religião cristã. Confiar nos ritos do cristianismo e não no próprio Cristo, sabe? Porque é fácil a gente querer viver um cristianismo meio judaico, sabe? A gente querer pecar e, ao pecar, me confessar ou fazer alguma coisa que faz parte ou não tomar a ceia, me confessar e depois poder tomar a ceia. E achar que isso está resolvendo o problema do pecado. E não que é o sacrifício de Cristo sobre nós e a oferta voluntária dele que está resolvendo esse problema. E não que é passar pelo processo, né, de realmente olhar para Cristo na cruz e entender que o meu pecado causou aquilo. É fácil eu começar a me apoiar nos rituais. Sabe? É fácil eu começar a ter um interior podre, mas um exterior que está continuamente vivendo todos os rituais da fé cristã. Eu vou em todos os cultos, eu participo de todas as ceias, eu não cometo nenhum tipo de pecado externo e visível, mas o meu interior ainda é cheio de podridão, porque eu só não faço essas coisas porque eu tenho medo da punição e não porque o sacrifício de Cristo purificou a minha consciência delas. Então eu acho que isso é sorrateiro, né? Paulo Borges Júnior costuma falar que essa é a forma mais rápida de você se afastar de Deus. Fazer tudo certo pelo motivo errado. Porque eu vou me tornando cada vez mais diferente de Jesus. Mesmo que a princípio eu siga todos os ritos da moral cristã. Então essa também é uma forma de retroceder, sabe? Cair para os sacrifícios, cair para os ritos e
e parar de pensar sobre a pessoa de Cristo e o relacionamento com Ele. E eu me tornar parecido com Ele. E uma quarta forma, bem óbvia, né? Que foi falada nesse capítulo, que é continuar na prática de pecado deliberado. Que é continuar sabendo que eu estou em pecado, sabendo que eu estou errado. Continuar deliberadamente nessa prática. Quer dizer, eu sou o Senhor de mim. Continuar como o Senhor de mim. Isso é, de fato, rejeitar o senhorio de Cristo. Isso é, de fato, pisar, como o autor coloca, no sangue da aliança, que me santificou. Sabendo que eu fui santificado, agora eu insisti em percorrer um caminho de podridão. Não sem querer, mas por querer. Meio que me afirmando o Senhor de mim nessas situações. Então, assim, são 4 formas aí de retroceder, né, que não, para tentar deixar mais óbvio para a gente, em comparação com o que era para aquele povo, o que seria retroceder para a gente. E é isso, gente. Nossa única solução, então, é perseverar na fé, é confiar em Cristo, é trazer à mente tudo aquilo que a gente vem falando até aqui, para que a gente se mantenha sabendo que o que está proposto para a gente é muito superior. Amém?